É um avanço, sem dúvida nenhuma, sobre vários aspectos. Mas eu diria que o grande avanço desse sistema é a possibilidade de você ter aí monitorizações prolongadas, uma semana com a mesma carga de bateria, por exemplo. Em segundo lugar, não ter fio é muito mais confortável para o paciente pode dormir, tomar banho com ele, jogar futebol, correr, etc., sem nenhum atropelo, vamos dizer assim. E a plataforma, né, que tem uma transmissão bastante rápida, mas por trás dessa história toda, é um sistema que está utilizando a inteligência artificial para poder ajudar o médico a fazer o diagnóstico e também o laudo do respectivo exame. Então, realmente é uma coisa bacana que o Bruno viu isso aí, né? Acho que devia ser mais ou menos desse tipo aqui, né, Bruno, que você deve ter visto. E já está disponível no nosso meio para uso vasto aí para os nossos colegas. Dalmo, tem uma pergunta do Fernando Rezende, do Rio de Janeiro. Ele tinha inicialmente perguntando se poderia usar por quanto tempo. A Cíntia respondeu até 7 dias, continuamente sem recarga. Mas daí o Fernando perguntou, posso por 30 dias? Você pode por 30 dias desde que você recarregue o aparelho. Acho que isso é importante. A recarga é um negócio importante. A empresa está, obviamente, tentando melhorar o tempo de monitorização dos pacientes com baterias mais duradouras, mas a necessidade de recarga do aparelho, sem dúvida nenhuma, isso é importante. Hoje em dia, para você ter uma ideia, o concorrente mais próximo aí utiliza também 2 pilhas comuns, recarregáveis, que duram 7 dias, tá certo? Depois, se você quiser prolongar, você tem que colocar mais 2 pilhas e assim por diante, trocando e assim por diante. De modo que a gente sabe que essa tecnologia deverá mudar em breve. Eu acho que a Cortec deverá ter um avanço grande nessa área, particularmente, não somente na inteligência artificial, mas também na própria bateria do sistema. Acho que isso é uma coisa importante. Acho que é uma coisa bem legal de se falar. Além disso, a rapidez com que os dados são transmitidos também isso permite que se descarregue rapidamente os dados numa plataforma para análise, enfim. O exame chega para ele já pré-analisado, ou seja, tem muitos benefícios. Nós tivemos a oportunidade, Bruno, de usar esse gravador num paciente lá no dente que tinha histórias de síncopes, mas nunca foi descoberto. Ele fez monitorizações por até 3 dias no sistema comum e nunca se descobriu absolutamente nada. Chegou a fazer várias monitorizações. E quando apareceu o Corona para a gente, nós colocamos o gravador nele, e na época o pessoal de suporte levou o gravador na casa do paciente, instalou, esse gravador foi trocado durante 3 vezes, e na quarta semana de monitorização, esse paciente fez uma sistolia de 3 segundos e desmaiou, o que comprovou o desmaio dele sendo secundário a essa sistolia que ele fez transitória, e ganhou marca-passo, e está bem até hoje. Enfim, é uma ferramenta muito útil, na minha opinião, e respondendo ao Fernando aí, você pode, sem dúvida, refazer os exames desde que você recarregue o aparelho, sem dúvida. Acho que é importante isso aí. Você tem tido experiência, Bruno, com essa monitorização já? Sim. Inclusive, o primeiro exame eu fiz em mim mesmo. Fiz questão de entrar embaixo do chuveiro, tomei banho. Enfim, eu estou muito interessado, eu fiz porque eu sou coronariopata, eu tive infarto e eu queria ver variabilidade, e o exame funcionou muito bem, fiz por 24 horas, tomei banho, dormi, e o sinal ficou perfeito, o resultado do exame sem problema nenhum. A gente tem aqui 2 perguntas que eu estou vendo, Dalmo, eu vou responder uma, agora você mexe mais com o router do que eu. Tem a primeira pergunta, que é qual é o melhor, 4 dias ou 7 dias? Essa pergunta é do Herbert Mioto, de Minas Gerais. Herbert, é uma questão estatística e probabilística. Se você faz por 7 dias, aumenta a chance de você identificar o fenômeno do que com 4 dias. Então, 7 dias, sem dúvida alguma, aumenta a chance de você identificar, se for possível. Agora, a grande vantagem, como a gente estava falando aqui, é que com 7 dias você não precisa recarregar a bateria
o aparelho tem autonomia. A outra pergunta, pelo que eu entendi do Fernando Rezende, do Rio de Janeiro, é se ele faz por inteligência artificial, o laudo é por inteligência artificial ou um SRA. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Não sei se você... São duas ferramentas distintas, né? O SRA é o Stroke Risk Analysis, é um sistema que grava o eletrocardiograma, grava o eletro-holter de 24 horas de um paciente. Depois, essa gravação toda ela é picotada em períodos de 1 hora, esse sinal é transferido para a Alemanha, e lá é feita uma análise que libera um sinal para a gente em 3 condições. O paciente em ritmo sinusal, o paciente com provável risco de fibrilação atrial, o paciente já em fibrilação atrial. Então, é uma técnica que usa aí cerca de 5, 6 algoritmos embutidos no software do sistema, que faz com que você identifique pacientes de alto risco. Veja, os estudos que mostraram o benefício dessa tecnologia utilizaram inicialmente pacientes sabidamente portadores de FA paroxística, etc. Isso aí deu uma sensibilidade boa, um bom valor preditivo positivo, que foi realmente interessante para o sistema. O que seria legal de você fazer é você utilizar numa população que teria teoricamente risco, mas que não foi ainda detectada a fibrilação atrial para ver qual que é a acurácia do sistema. Eu desconheço no nosso meio qualquer estudo em relação a isso. Nós avaliamos o SRA lá no Dante em pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Estava muito interessado em saber como é que a gente pode detectar precocemente quem vai ter FA no pós-operatório com o objetivo de fazer prevenção precoce. Começar com medicação no pré-operatório, eventualmente, ou já no PLI, como acontece, por exemplo, com o uso de beta-bloqueadores. O que a gente viu foi que os pacientes que tiveram fibrilação atrial de pós-operatório foram efetivamente detectados pelo sistema. Deu uma boa sensibilidade, sem dúvida nenhuma, porque ele identificou. Agora, um dado bem interessante é que a acurácia do sistema melhorava cerca de 3 horas antes do paciente ter fibrilação atrial. O que faz a gente imaginar que esse indivíduo, antes da fibrilação atrial, tinha algum burburinho lá dentro do coração que instabilizava o átrio e fazia a fibrilação atrial surgir. Um negócio bem interessante, a gente aprendeu bem com esse sistema lá. Então, a coisa está sendo implementada devagar no nosso meio ainda. Não tem ainda um estudo grande no nosso meio para dizer a acurácia do sistema para a população de uma maneira geral. Agora, o que é importante, Bruno, a gente falaria isso lá na frente, mas eu vou adiantar agora, é que para você identificar a fibrilação atrial, você tem que ter um sistema que tenha um bom valor preditivo positivo, que é o principal objetivo de um exame de investigação. Então, como é que você consegue esse tipo de informação? É identificar o paciente correto. Quem é o paciente correto? É aquele que tem mais probabilidade de fazer fibrilação atrial. Se você pegar o SRA ou pegar o Holter de 7 dias, 30 dias e colocar no pessoal de 25, 30, 40 anos, a chance de você pegar isso vai ser mínima, muito pequena. Então, existe um perfil de paciente que você avalia clinicamente, que é aquele que tem mais de 65 anos, é um paciente que tem um Charles-2 Vasque de 3, 4, um pouquinho mais do que isso. É um indivíduo que tem realmente aquela cara de que pode ser um fibrilador eventualmente. Ou aquele paciente sintomático que se apresenta com histórico de palpitação ainda e que não se detectou qual é a causa dessa palpitação. Aí você investiga para valer e a chance de você encontrar algo grande é bom. Por que a gente diz isso, utilizar no paciente certo? Para você não queimar a técnica. Porque senão você começa a usar no paciente errado, fala, puxa vida, esse negócio não detecta nada, tá? Mas qual paciente que você usou? Tá certo? Então tem que ver muito isso. Por exemplo, eu faço muitos laudos de Holter de 7 dias por aí, e eu tenho visto aí que muitos desses Holters são negativos. Aí você vai ver a idade do paciente, é 35, 45 anos, 40 anos, quer dizer, paciente que não preenche o critério nem mesmo pela idade, por exemplo. A gente não sabe de outros dados clínicos, porque eles não constam do diário do paciente. Mas pela idade, você já vê que a chance de ter alguma coisa é muito pequena, entendeu? Então, é importante esse conceito. E tem um número bem legal, bem interessante de você aí imaginar quem você vai anticoagular. Você vai, o número necessário, anticoagular, monitorizar,
o número necessário para monitorizar é baseado na relação entre 100 dividido pelo risco de fibrilação atrial naquela população especificamente. E a gente sabe que, do ponto de vista clínico, o risco de FA aumenta progressivamente com a idade. Você tem tipo 1,5% no paciente de 64 anos, e isso aí chega a 7, 12, 13% do paciente perto de 80 anos. Você divide 100 por esses números e você vai ver quantos que você precisa para monitorizar. E, obviamente, isso aumenta, isso diminui, o número diminui progressivamente quanto mais idoso é o paciente. Então, esse raciocínio é muito legal de se fazer para não queimar etapas na investigação do doente. Eu acho que isso é fundamental. Isso que você falou é bem interessante. Antes de tem mais algumas perguntas aí, mas eu queria comentar um pouquinho do que você está falando, que você acabou de falar. Acho que todo mundo conhece as iniciativas que foram feitas de se detectar fibrilação atrial em milhões de pessoas. O Eric Topol foi um dos pioneiros nisso, era aquele aparelho que você colocava os dedos quando o paciente tinha eventualmente alguma coisa, ou mesmo isso aqui, né? O Apple Watch. O Apple Watch, tem o smartphone da Samsung também, que detecta isso. E isso foi um pouco frustrante, no sentido que esses projetos todos, embora tenha dados de milhões, existem dados de milhões de pessoas, acabaram não sendo efetivos em termos de identificar os fenômenos de fibrilação atrial e permitir identificar pessoas para serem tratadas. Eu quero aproveitar isso até para fazer a ponte. Qual é a explicação e a interpretação minha para isso? Quem usa isso aqui, esses aparelhos, geralmente é uma geração mais nova, são pessoas mais jovens, que têm uma incidência de exame normal, de não doença, muito maior. Então, a porcentagem, a probabilidade pré-teste, que é exatamente o que o meu colega Dalmo estava falando, é muito baixa. Quer dizer, então, você precisa, vai gastar um monte de dinheiro, e um monte de tempo, e um monte de exame para detectar isso aqui. A partir do momento em que você tem um estudo como o Artésia, deixa eu ver quem é que fez e comentou sobre isso, foi o Fernando Rezende, que falou do estudo Artésia, só para quem não está familiarizado, esse é um estudo recente que pegou uma população exatamente diferente, gente que tem marca-passo e tem desfibrilador, ou seja, são indivíduos doentes. A probabilidade pré-teste já é muito maior. E aí eles foram registrar e identificar os indivíduos que têm períodos de fibrilação atrial a partir de 6 minutos, de 6 minutos até 24 horas. Então, são pessoas que têm episódios de fibrilação atrial silenciosos, assintomáticos, e pegou os indivíduos que tinham acima de 6 minutos e randomizou, aleatorizou para receber anticoagulação ou não. E chegaram à conclusão de que há um benefício de anticoagular esses pacientes. Alguns críticos falam até, e nós podemos depois, no segundo momento, comentar isso, que aumentou a taxa de sangramento. Mas houve benefício em redução de eventos, redução de acidente vascular cerebral. Então, é muito importante, por isso que pessoas da nossa geração, gostam muito desse raciocínio, porque a tecnologia nos ajuda, mas não substitui o médico. Não adianta eu botar Apple Watch para todo mundo e para depois diagnosticar isso aqui. São 8 bilhões de pessoas na superfície da Terra. A porcentagem de pessoas que vão ter fibrilação atrial sintomática é pequena. O número é muito grande, mas não dá para fazer para todo mundo, que eu não vai funcionar. Eu tenho que ter o trabalho intelectual de separar esses pacientes antes, mesmo aqueles que não têm desfibrilador e não têm um marca-passo que identifique, que faça esse trabalho para mim. Um dado interessante aí, Bruno, é que nesse estudo do Apple Watch foi identificada uma taxa maior de detecção de fibrilação atrial exatamente na faixa etária acima de 65 anos. A turma abaixo dessa faixa etária, o percentual foi muito pequeno. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: a gente não quer somente detectar a fibrilação atrial assintomática, a gente tem que saber o que fazer com isso, né, Bruno? Sim. Ou seja,
uma vez diagnosticado, e aí, o que eu faço agora? A gente tem que ter critério para poder indicar técnica com o objetivo de fazer alguma coisa no futuro, tá certo? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem duas perguntas aqui, acho que você podia comentar a primeira, eu comento a segunda, até porque você trabalha com isso, essa tecnologia aqui que nós estamos conversando, Dalmo, você acha que o looper end of story, o looper não vai ter mais espaço? Os loopers hoje, eles, não sei se as pessoas todas conhecem o sistema, mas na verdade o looper é um sistema que você registra o eletrocardiograma quando você aciona um sinal, um botão, né, no aparelho, ele grava 30 segundos, 1 minuto antes do botão, do tempo que o botão foi acionado, até 2 minutos depois do acionamento. Ou seja, o looper, ele é importante para as pessoas que têm sintoma e identificam o sintoma. Por exemplo, o looper não é uma técnica adequada para quem desmaia, por exemplo. O looper, teoricamente, não é um exame legal para quem tem arritmia assintomática, porque é fundamental que você acione o botãozinho ali para o sistema registrar. Então, ele tem o seu lugar, mas nessa classe de pacientes, definitivamente ele não vai ser mais, não vai ocupar, porque não tem como. É necessário o acionamento do botão, por exemplo. O Core One, ele faz uma gravação contínua, 24 horas, ele não faz gravação intermitente, por exemplo. Então, a grande vantagem é essa, você satura toda a memória do sistema, porque ele grava num canal direto, 24 horas, até 7 dias, são 168 horas. Então, eu acho que ele dá a informação mais fidedigna para a gente, porque capta exatamente esse paciente assintomático. Veja, esse paciente que nós pegamos lá no DAT, que tinha síncope, por exemplo, ele não ia ter como acionar o botão na hora do desmaio. Então, por isso que é importante a gravação contínua nesse caso. Vou começar a responder essa pergunta aqui, depois eu queria ouvir, Dalma, porque a gente até conversou sobre isso, mas a gente não combinou se a gente concorda ou não. Então, vamos lá. Eu vou lá. E a questão é a seguinte, dado o resultado, principalmente do Artesia, depois a gente pode falar do NoAFNet, que tem um resultado diferente, mas a metodologia é diferente, o critério de inclusão é diferente, mas vamos falar especificamente do Artesia. Vamos dizer que a gente detecta uma fibrilação atrial assintomática, significa que o paciente tem uma doença atrial importante, e aí o que nós vamos fazer? Que é exatamente o que você está falando. Vamos anticoagular ou não vamos anticoagular? Você me trouxe, e eu fui atrás, o texto do Mandrola no Medscape, Dalma, eu não conhecia, te agradeço ter me falado disso, eu li o trecho, li o texto, o Mandrola me parece que ele não anticoagularia, ele não está convencido. Eu acho que o que o estudo mostrou é que reduz a incidência de acidente vascular cerebral, mas aumenta a taxa de sangramento no segmento de 3 anos e meio. Eu acho que tudo isso, estudo científico é assim mesmo, né? Surge uma pergunta, mas quando você termina o estudo, surge mais um monte de perguntas. E essa que esse participante anônimo aqui do nosso chat está falando, está perguntando, é uma outra pergunta. Será que vale a pena só em quem tem Chades-Vasque alto? Então, o cara tem uma FA sintomática, mas tem Chades-Vasque alto. Então, o crime de correr o risco de ter mais sangramento justifica-se. Eu acho que é uma pergunta que o Artesia é um estudo muito bem desenhado, trouxe uma informação importante, mas acho que a gente precisa, talvez, destrinchar qual é o paciente que vale a pena anticoagular mesmo. Uma coisa importante que esse estudo mostra é que uma porcentagem significativa desses pacientes vão acabar migrando para a fibrilação atrial. A pergunta é, será que vale nos anteciparmos e anticoagular antes disso? Minha opinião pessoal, sim. Eu queria ouvir você, mas a minha opinião é para esses pacientes que têm Chades-Vasque acima de 4, maior ou igual a 4, e esses 4, 5, 6, esses pacientes
que tem fibrilação atrial do critério do Artésia, assintomático, eu acho que vale a pena anticoagular. Essa discussão é muito boa, Bruno, por vários aspectos. Primeiro, esse assunto vem rolando aí no pedaço há cerca de 10 anos, desde que as pessoas conseguiram demonstrar que o acidente vascular cerebral não tem uma sincronia com a fibrilação atrial, por exemplo. O que significa isso? Em 3 estudos de monitorização subcutânea, eles mostraram, ou monitorização de marca-passo, eles demonstraram que o AVC aconteceu antes da FA, aconteceu muito depois da fibrilação atrial, ou um percentual menor aconteceu quando o paciente teve fibrilação atrial. E aí veio o conceito. Por que será que acontece esse tipo de coisa? Aí foram vasculhar, viram número de ectopias atriais, de taquicardias atriais. Tem uma publicação no Circulation muito interessante na Europa, mostrando que indivíduos que têm mais de 30 ectópicos por hora, ectópicos atriais por hora, ou episódios de taquicardia atrial com mais de 20 batimentos, essas pessoas tiveram maior taxa de AVC e maior taxa de mortalidade na evolução clínica. Foi um estudo observacional com monitorização eletrocardiográfica de 24 horas numa população de não doentes na faixa etária de 55 a 75 anos. Tem uns 10 anos esse estudo aí. Isso já clareou muito a gente aí a ideia de que realmente tinha algo mais. A partir dali, vários outros estudos mostraram que muitas ectopias, muitas taquicardias instabilizam o átrio. E essas taquicardias, preferencialmente, aumentam a taxa de fibrinogênio no átrio esquerdo. Não se sabe por que acontece isso, mas a coagulação sanguínea tem preferencialmente a localização atrial esquerda. Então, muita taquicardia, muita ectopia favorecia a formação de trombo, fazia o acidente vascular cerebral e o cara não tinha fibrilação atrial. É importante salientar que a fibrilação atrial instalada é uma condição diferente do que o Artesia e o NOA fizeram. Isso é muito importante. O Artesia e o NOA viram fibrilações curtas, acima de 6 minutos, até 24 horas. Existem publicações que os pacientes com fibrilações atriais mais duradouras, perto de 24 horas, são os mais trombogênicos na clínica. Então, vejam o que acontece nessa condição. Em segundo lugar, é que como esses pacientes não têm uma fibrilação atrial instalada, como é a fibrilação atrial paroxística ou a fibrilação atrial crônica, esses pacientes não têm um milieu atrial tão instável para formar trombo, por exemplo. Então, tem muita discussão a respeito, devo ou não anticoagular esses pacientes, porque eles não são fibriladores. Tanto é que no estudo do NOA, os pacientes que fibrilaram saíram do estudo. Certo? Isso é uma coisa importante, isso aí deu uma diminuída no valor do estudo, inclusive. Essas condições todas de atividade elétrica atrial rápida, elas são instabilizadoras da atividade elétrica atrial, que se persistir por muito, elas acabam se transformando em FA crônica, e aí a coisa muda. Aí a pergunta fica, eu estou tratando um paciente que tem um átrio instável, mas não é um fibrilador crônico ainda, e isso aí é um gatilho para uma FA mais prolongada. Eu já devo anticoagular esse paciente precocemente? Eu concordo com o Bruno, na opinião dele. Eu também acho que esses pacientes, a gente tem que esclarecer qual é o paciente que mais se beneficia, mas eu acho que esses pacientes devem ser, sim, anticoagulados. Por quê? A função do anticoagulante é reduzir AVC. É o número 1. Ninguém pensa em anticoagular pensando que vai dar hemorragia. É um pensamento totalmente fora de propósito. Você usa anticoagulante para prevenir AVC. E aí você vai ver se existe algum inconveniente da medicação em provocar hemorragia, por exemplo. Felizmente, os novos anticoagulantes apresentam uma taxa baixa de hemorragia, como todos os estudos mostraram, por exemplo. E nesse estudo do Artesia, deu para ver claramente que houve uma redução significativa das taxas de AVC, 37% de redução. 37% de redução de risco relativo, se você multiplica isso aí pelo Chagas do cara, você vai ver o quanto que isso beneficia em termos de número necessário para tratar. Então é muito importante, quanto mais você aumenta o risco do Chagas desses pacientes, esses 37% se transformam num percentual cada vez maior de redução de risco. Então veja, é importante ter isso em mente. O Artesia mostrou que esses pacientes tiveram menos AVC, mas não é o paciente
eu imagino, viu, Bruno, baseado na análise que eu fiz desse trabalho, que o tempo de duração da FA não foi lá muita coisa, foram 2 horas e meia, 3 horas, se não falar em memória, o percentual pequeno tinha mais do que isso, eventualmente, ou seja, eventualmente foi tratado o paciente de menor risco esperado. Ou se você imagina que você vai ter um indivíduo com instabilidade elétrica lateral importante, com CHADS elevado, quanto elevado? Eu imagino acima de 5, 6. Por que isso? Existem publicações mostrando riscos de AVC em pacientes que se apresentam com CHADS 2-VASC elevado, independente de FA. E para quanto é isso? 5, 6 CHADS aí para mais. Então, talvez o paciente com CHADS elevado, com essa instabilidade elétrica, pensaria de colar. Obviamente, uma conversa franca com a família, explicando o risco-benefício, compartilhando decisões, seria o grande benefício para o paciente, na minha visão. Um outro aspecto importante que eu acho é que, se fosse na época da varfarina, Bruno, eu talvez não fizesse isso, porque seria um negócio meio complicado. Eu estaria anticoagulando um cara que tem mais risco de sangrar por conta de INRs alteráveis, etc., vários fatores envolvidos, enfim. Talvez eu não pensasse nisso. Um outro aspecto importante para encerrar. Dentro do próprio CHADS 2-VASC existe uma graduação de risco. Não é qualquer letrinha lá que tem uma prevalência, que tem um valor único igual às outras. Por exemplo, quem já teve AVC e quem tem mais de 75 anos ganha 2 pontos. O fator de risco mais importante no CHADS 2-VASC é a idade acima de 75 anos, que ganha 2 pontos. Então, se você tiver um cara de 75 anos, coalhado de taquicardias atriais no roto de 24 horas, eu vejo os CHADS 2-VASC desse cara, ele tem aí 5, 6, e na qual idade faz parte, eu não sei, eu conversaria com as pessoas e pensaria em anticoagular. O seu microfone está desligado. Tá, desculpe. Eu até estava olhando aqui o trabalho original do CHADS-VASC vem de uma época em que a expectativa de vida e o perfil da população era bastante diferente, né? Hoje em dia é cada vez mais comum você pegar pacientes com 80, 90 anos. Isso já é uma coisa que muda um pouco. Então, acho que são 2 fatores que fizeram com que surgisse esse tipo de abordagem que nós estamos discutindo aqui. Vamos olhar para os ritmos pré-fibrilatórios. Porque quem está na prática clínica sabe que não é infrequente você identificar um paciente com AVC que não sabia que tinha FA, e aí você detecta FA quando do diagnóstico do AVC. Provavelmente, esse indivíduo devia ter algum ritmo pré-fibrilatório e não tinha percebido, e aí a coisa acabou acontecendo. E outra coisa importante, Bruno, só um detalhe, é que o efeito do CHADS 2-VASC no indivíduo, ele é progressivo. Ou seja, o cara que entra na anticoagulação com CHADS 2-3, ele tem menos risco de fazer AVC do cara que tem CHADS 3-4. O que tem 3-4 tem menos do que tem 5-6, assim por diante. O que significa isso? O cara entra na anticoagulação com 75 anos de diabético, já ganha 3 pontos, por exemplo. Tá certo? Se ao longo do caminho da evolução esse paciente fizer um diabetes ou fizer uma hipertensão arterial, ele já pula para 4 e esse troço é instantâneo. Então, se você compara o CHADS desse cara com 3, 4 comorbidades associadas, ele tem muito mais risco de fazer o AVC do que quando ele entrou na anticoagulação com CHADS 2-VASC de 2, por exemplo. Então, esse delta de CHADS é um negócio muito importante que não pode ser esquecido também. Então, lembrar que o processo é dinâmico, as pessoas, o Bruno falou muito bem, as pessoas envelhecem, elas ganham fatores de risco na evolução delas. E essas coisas se superajuntam. E cada uma delas tem um papel que a gente não sabe ainda a dimensão de intensificar o risco de trombose. Isso é muito importante. Perfeito. Eu achei aqui o artigo original, o CHADS-VASC, não o 2, o primeiro, é de 2001, então são 22 anos de história. O perfil da população era completamente diferente e não existia esses anticoagulantes com perfil
mais seguro. Então, nós tínhamos, como o Dalmo falou, nós tínhamos só varfarina. Então, acho que toda essa história mudou. O Fernando Rezende, que foi quem lembrou para mim, que foi ele que fez a pergunta do Artija, ele fala que o Mandrola fala para não anticoagular pelo sangramento. Mas existe anticoagulante que não sangra? Não existe mesmo. Quem usa sabe. Então, Bruno, uma coisa importante, queria salientar é o seguinte: nos 4 estudos pivotais, os 4 fármacos, não se detectou óbito por sangramento nesses estudos. Não houve sangramento, as pessoas se esvaíram em sangue. A maioria era sangramento nasal, sangramento bucal, sangramento urinário, sangramento digestivo baixo, sangramento digestivo alto, eventualmente. Poucas pessoas tiveram complicações muito graves com sangramento. Além disso, tem uma coisa que chama atenção. A primeira vez que eu tive contato com anticoagulação foi há cerca de 10 anos atrás, na época da Bigatrana. Eu participei de um evento fora do país, e lá eu vi um cara, o Stuart Conner, falando uma coisa, o seguinte: olha, sangrar, sangrou. Se sangrar na cabeça, drena, acabou o problema, você recupera o paciente. O que não pode é deixar o cérebro morrer, porque aí acabou. Aí você... É um pensamento duro esse, tá certo? Negócio que choca, as pessoas ficaram chocadas na plateia quando ouviram isso. Mas é mais pura realidade. E no estudo do Artija tem 2 referências bibliográficas exatamente que falam sobre isso, tá certo? Quer dizer, não é invenção. O paciente sangra, se ele é atendido a tempo, ele consegue recuperar tecido cerebral eventualmente. A gente não quer banalizar o sangramento, absolutamente não é essa a intenção. O que a gente não quer é deixar de anticoagular quem precisa ser anticoagulado. Uma outra coisa que me interessa bastante, o ano passado a gente publicou isso, e era exatamente para paciente idoso, acima de 70 anos, a gente apresentou isso eu apresentei no American Heart em 2021, o estudo Girafe, que era uma outra coisa importante da gente lembrar, que existe uma associação entre embolização e microembolização em pacientes com FA para território cerebral e desenvolvimento de demência. O nosso foi o primeiro que fez uma avaliação importante, ampla do estado cognitivo para ver o que acontece com esses indivíduos. Nós não encontramos diferença entre varfarina e dabigatran. A nossa varfarina era o TTR era 70%, quer dizer, o ambiente mais perfeito impossível. O que mostra isso? Tem vários estudos mostrando que existe uma associação entre embolização em FA e em deterioração cognitiva. Os indivíduos com FA deterioram mais rapidamente. Então, nós estamos abrindo oportunidades para tratar e prevenir consequências, AVC, deterioração cognitiva, tudo porque a nossa população envelheceu de um lado e do outro lado porque a gente tem tratamentos mais seguros. Qual anticoagulante que não sangra? O Fernando tem razão, todo anticoagulante é o papel dele, sangra mesmo. Só mais uma coisa, Bruno, em cima do que você falou aí, em comparação de varfarina com NOAC, a varfarina bem controlada, o próprio estudo dele mostrou, um TTR de 70%, tem a mesma eficácia do que uma dabigatrana, uma apixabana, uma edoxabana. Não tem diferença do ponto de vista clínico. Tem uma pergunta que acho que é da própria Cíntia. Temos que associar idade mais Chades-Flask, mais monitorização de longa duração? Imagino que a Cíntia está perguntando se partir para mais dias vai ser mais necessário conforme o score Chades-Flask e a idade. O que você acha, Dalmo? A minha visão é a seguinte: você falou muito bem no início do nosso bate-papo aqui. Quanto mais tempo, melhor para você detectar. Eu acho que o cara que tem um chá de 5, 6, por exemplo, do qual você inclui a idade, por exemplo, e você suspeita que esse paciente é de risco com fibrilação atrial, talvez uma semana seja suficiente. Agora, se o cara tiver um chá de 2 básicos menor um pouquinho, mas você ainda suspeita, talvez você prolongue isso para 14, 21 dias. Não vejo problema nenhum, porque esse aparelho é absolutamente cômodo
e não vai interferir em hipótese alguma, ou vai interferir muito pouco na rotina das pessoas, inclusive. Dalmo, para você lê isso muito mais do que eu. Existe um tempo mínimo de monitorização para se identificar e determinar a carga de fibrilação atrial? Em outras palavras, qual o tempo, duração mínima que o... Essa é uma segunda pergunta, talvez a Cíntia saiba isso. O Coretec consegue identificar a mesma coisa que o Holter, 30 segundos, 40 segundos de fibrilação, o Coretec já detecta? E a primeira pergunta, voltando, é o que você acha que é o mínimo de tempo para detectar FA? 12 horas, 24, basta 12 horas? Não, isso aí vai muito dependendo do tipo de paciente que você está lidando, né? Eu acho que quanto mais tempo, mais chance. Quanto menos tempo, menos chance. Isso está muito bem demonstrado. Pra você ter uma ideia, quando você usa o Holter de 24 horas, a taxa de detecção, segundo um estudo publicado alguns anos atrás, era de 11%. Quando se prolongou isso aí para 7 dias, a taxa foi para 23%, 24%. Então, aumenta, sem dúvida nenhuma. Não existe um valor mágico para isso. Isso é uma coisa que tem que ser destacado. Com relação a essa segunda parte, eu tenho uma resposta muito interessante para te dar, Bruno. Pra você ter uma ideia, quando nós começamos a trabalhar com o Core One, nós fizemos um estudo comparativo com o Holter, já bastante conhecido aí no meio médico, e esse estudo foi feito em 189 doentes, nós avaliamos vários critérios de detecção de arritmias e a acurácia foi de 97%. Foi muito boa. Particularmente defibrilação atrial, principalmente. Uma coisa bem legal, bem interessante de ser demonstrado. É um estudo grande que a gente fez, vários pacientes, e que capitaneou esse estudo foi o pessoal do ICE, que coordenou toda a parte logística e também a parte estatística do estudo. Enfim, nós já terminamos esse estudo e está no Clinical Trials, os resultados que nós obtivemos nessa apresentação. Realmente muito interessante. A correlação é absolutamente... Porque um Holter comum igual ao outro, não tem diferença. Taxa de detecção. Nós colocamos o Core One em cima e o sistema que é usado na prática aí nas laterais. Perfeito, não tem problema nenhum. Tem uma pergunta aqui, um comentário e pergunta da monitorização. A monitorização de longa duração tem um papel de ampliar a segurança da prescrição do anticoagulante associado aos fatores de risco. Olha, eu vou dar a minha interpretação. Toda vez que você tem uma intervenção, quer seja por um medicamento, quer seja por uma intervenção cirúrgica, ou simplesmente um exame que você decide fazer numa determinada... Se tem um trial clínico, num grupo você faz o exame, no outro não, e a decisão terapêutica é dirigida conforme a presença e o resultado desse exame ou a ausência desse exame. Toda vez que você faz isso, você está testando aquilo que é o pilar da medicina, eficácia e segurança. Se aquilo que você está fazendo, por exemplo, fazer esse teste, está ajudando você a diagnosticar mais pessoas. E do outro lado, segurança está evitando que você tenha um dano para o paciente ou algum... se eu considerar que com um teste de longa duração mais cômodo, mais fácil, mais amigável, que eu não preciso recarregar a bateria, que é mais fácil de usar, que eu posso tomar banho, que vai me permitir fazer um diagnóstico de uma forma mais fácil, ao mesmo tempo, vai me permitir tratar quem de fato precisa e deixar de tratar quem não precisa e que você simplesmente resolveu dar um anticoagulante porque achou que esse indivíduo poderia ter, por exemplo, um curto tempo de duração de arritmia que não há benefício, por enquanto, confirmado. Então, se você não tem benefício, aumenta a chance de hemorragia. Então, nesse sentido,
Toda vez que você tem um exame mais fácil, mais simples, mais reprodutivo, você está aumentando tanto eficácia quanto segurança. Eu acho que tudo isso que você falou é a bonificação trazida pela tecnologia que você está utilizando. Você tem um sistema, você acopla no paciente, você grava o período que tem que ser gravado, 3 dias, uma semana, mais que isso eventualmente, e tudo isso em cima de uma condição na qual o paciente se sente à vontade, às vezes nem percebe que tem um gravador implantado em si. É bem diferente. É a velha história, a diferença da varfarina com relação a um novo anticoagulante. Qual a diferença entre eles? Um é melhor que o outro? Não, eu disse para você. A varfarina bem controlada é exatamente igual ao NOAC. Qual que é a grande vantagem do NOAC? É o bônus que ele traz. Não precisa dosar INR, não precisa ir no laboratório, não tem necessidade de ficar preocupado com dieta, interação farmacológica, dose única ou 2 vezes por dia, enfim. Tudo isso faz com que o NOAC seja melhor que a varfarina no aspecto de trazer um conforto maior para a aderência ao tratamento, eventualmente. Eu acho que o sistema de 7 dias que o Coron traz para a gente tem mais ou menos essa ideia de ser simples, prático, bem tolerado pelo paciente, fácil de ser utilizado. O cara toma banho, nada, faz, sabe, atividade física normal do dia a dia. Faz esteira. Faz esteira. Porque você vai lá correr na pista, fazer esteira e o holter começa a soltar tudo isso aqui. Eu já fiz, eu faço elíptico, não teve problema nenhum, deu super legal. Deixa eu passar uma dica aqui, não sei se vocês já têm, eu não tenho ações nenhuma dessa empresa aqui, ó. Da Gillette. Isso aqui está escrito, eu não sei se dá para ver, Gillette Corpo, porque é o seguinte, se você for usar aquilo que o pessoal está usando, o pessoal mais jovem usa para fazer depilação, que são aquelas máquinas, aquilo você troca a lâmina, então tem um perigo de contaminação. A grande vantagem desse aqui sobre a lâmina Gillette Presto Barba descartável é que isso aqui é muito mais suave, tem um negócio, eu estou dizendo que foi usado em mim, né? É muito mais simples, rápido, ele não dói, não corta, não deixa vermelho, irritado, então é uma dica para quem for usar. E não custa caro, viu? Não custa caro isso aqui. E ele vem, você tem depois as lâminas de reposição e você usa uma para cada paciente, obviamente. Acho que você pode até dar para o paciente, né? Olha, a próxima vez que você fizer, você pode usar essa mesma lâmina, se tiver inteira ainda, eventualmente, tá certo? Você guarda essa lâmina aí, pode reutilizar se for o caso. Enfim. Bom, eu queria dizer... A única coisa que não inventaram ainda é que, isso é para nós, né? Não sei se é o seu caso, mas eu sou peludo aqui, volta a crescer de novo, começa a cortar. Mas isso acho que não inventaram ainda. Não tem jeito, não tem jeito. Veja, eu acho, Bruno, que do ponto de vista prático, hoje a gente tem informações muito fortes, muito fidedignas, que faz com que, primeiro, o médico corra atrás do paciente de risco para fazer fibrilação atrial. Quem é o cara? É aquele que tem mais risco. Eu falei agora há pouco. O número necessário para você monitorizar é gradativamente menor quanto mais grave o paciente que você acha que tenha. Segundo, você faz mais diagnóstico. Segundo, o que você vai fazer com ele vai depender da sua conversa com o paciente, do seu feeling com relação à parte. Isso a gente não pode interferir. Nós temos informações do Artesia que mostram que a principal função do anticoagulante ocorreu, reduziu drasticamente a taxa de AVC. Ponto final. Isso é muito importante. Eu estudo com 4.012 pacientes que mostrou um benefício grande na redução, particularmente a redução de 47%, 48% nas taxas de AVC graves e incapacitantes, com os caras de ranking acima de 3, 4. Então, vejam a importância disso. É muito importante. Não temam o sangramento, porque se você pensar no sangramento, você não vai anticoagular nunca. Essa é a verdade. Ok, então é o seguinte, eu acho que a nossa intenção foi trazer a minha experiência clínica com monitorização eletrocardiográfica, que é bastante grande, com
uma inovação tecnológica que tem uma praticidade muito grande, como a gente comentou bastante aqui durante a apresentação. Lembrar que a Artis e NOAA não utilizaram o sistema de monitorização externa, utilizaram por conta de conveniência do estudo, somente monitorização interna para garantir que as detecções fossem o mais próximo possível da realidade, eventualmente, mas o sistema de 7 dias, 21 dias, 3 semanas é perfeitamente aplicável com o sistema atual, basta fazer recarga da bateria e com a comodidade, com a tranquilidade. É fundamental entender o que se faz com o paciente depois, é critério de cada colega. Nós temos informações e literatura hoje que faz com que nós pensemos qual conduta nós vamos tomar. É muito importante pensar nisso. Perfeito, perfeito. Dalmo, queria, antes de mais nada, agradecer aí pela parceria. Acho que nós mandamos bem aqui, combinamos sem combinar. E eu acho que o recado está dado. Eu não deu tempo, quem sabe numa próxima vez a gente vem falar sobre avaliação de função autonômica, que é uma coisa que me interessa muito e que esse aparelho também mede a variabilidade da frequência cardíaca, e, inclusive a gente está começando estudo com isso, com esse aparelho lá no INCOR. Isso me interessa bastante e é uma informação que eu considero como vital, principalmente por causa daquilo que a gente falou no começo. As pessoas idosas, maior prevalência de diabetes, maior prevalência de desautonomia, e nós temos uma ferramenta prática, simples, que pode ser utilizada para investigar isso. Obrigado aí a todos. Saber interpretar bem, né, Bruno? Saber jogar e interpretar bem esses dados. Exatamente. A gente pode comentar, assim, com a Cíntia, combinar um próximo evento, que falaremos especificamente disso, que é do meu maior interesse também. Eu gosto muito dessa área. Acho que a gente pode ajudar muita gente. Eu queria agradecer vocês aí que fizeram perguntas e vamos em frente. Eu quero agradecer aí pela recepção, agradecer a Cortec pelo convite. Para mim foi uma honra muito grande participar desse evento com o Bruno, um baita clínico da cardiologia do Brasil, aí, que todo mundo conhece muito bem. Enfim, foi realmente muito, muito prazeroso para mim, viu, Bruno? Posso dizer, estar com você essa noite aqui, batendo esse papo, conversando a respeito desse assunto que nos interessa tanto. Eu agradeço os dois, doutor Bruno, doutor Dalmo, que acho que foi riquíssimo. A participação do público mandando perguntas, interagindo, foi muito legal. Com certeza faremos aí um capítulo alteração de função autonômica, vamos falar das frequências cardíacas, que eu acho que é um tema pouco explorado e que a gente pode trazer para a mesa, né, doutor Bruno e doutor Dalmo, e trazer isso aí como mais uma ferramenta aí para o dia a dia dos médicos, dos clínicos cardiologistas. Legal. E agradeço imensamente, teremos próximas sessões e por hoje ficamos por aqui. Agradeço imensamente. Até mais. Tchau, Cíntia. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.